Então tem todo esse processo e tem o famoso tapete vermelho do TED, que é um tapetinho redondo, vermelho, eu falo que é mágico. Eu falo que é mágico, Pedro, porque eu gosto muito de entender como as coisas surgiram. Eu não sei tudo sobre como surgiu o TED em relação a quem eram todos que estavam nas reuniões e tal, mas uma coisa eu tenho certeza. Ele foi criado a partir de muita generosidade. Eu tenho certeza disso, porque quando a gente entra num palco do TEDx, a gente sente uma magia, assim, de que o mundo está se transformando, mesmo que seja em gotículas. Como é aquele vídeo que aparece na abertura do TED, que é uma gota que cai ali na água e se espalha. Então, isso reverbera. Então, nossa ideia é justamente essa. Dar poder de fala através de um palco para pessoas que não teriam esse acesso. Por isso que eu gosto de pegar pessoas mais desconhecidas, no geral. Porque elas não teriam esse acesso em outros locais e, a partir daquilo, elas começam a reverberar muito. Entendeu? E tem um papel de adequar essa ideia também a essa forma, que é botar o conteúdo comprimido ali, com uma mensagem objetiva, clara. Mas eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, o TED ele é consequência de um mundo em que as pessoas consomem cada vez mais o conteúdo superficial, ou ele é sintoma, ou seja, ele é ovo ou é galinha, né? O TED o TED é, na verdade, o maléfico causador do mundo que a gente se vive, em que as pessoas assistem ao TED e se acham com a capacidade de, como se elas tivessem feito uma universidade, e não é, o que elas têm é simplesmente uma pílula de conhecimento. Ou seja, o TED, agora é uma pergunta totalmente, né, que se voltou contra mim. Mas é assim, o TED é benéfico, ele é benéfico ou ele é maléfico? Veja, nesse sentido? O que é que eu penso? Claro que para mim, tudo que é conteúdo bem curado vai fazer bem à humanidade. Então, até quando a gente vai conversar com algumas pessoas que podem até ser boas tecnicamente em algo, muitas vezes pessoas me perguntam, como é que eu aumento meu repertório? Claro, livros, amo livros. Livros, para mim, o poder está ali na leitura, acima de tudo. Mas, infelizmente, os dados mostram que a leitura diminuiu ao longo dos anos. Infelizmente, eu sou uma pessoa que lê constantemente. Eu levo meu livro para tudo que é lugar, vou para o salão, levo o livro. Porque eu gosto e tenho esse hábito que veio dos meus pais, ainda bem. Mas, no mundo que está aí, corrido e tudo mais, onde as pessoas, por exemplo, escutam um podcast enquanto lavam louça e por aí vai. Deve ter alguém lavando nesse momento, será? Tomara. Mas eu acredito... Esse herói aí que continua nesse podcast, essa heroína. Eu acredito nisso, assim, que o TED ele veio para ajudar esse tipo de pessoa que às vezes não tem esse tempo para se debruçar por muito tempo e ele vai ter acesso. Então, o primeiro acesso. Então, o que é que eu acho que é o principal papel do TED? É despertar. É despertar para aquela ideia. E a partir desse despertar, as pessoas tomem ações, porque o TED ele não é motivacional. Esse é um grande diferencial dele. Ele é inspiracional, ele inspira ações. Então, o formato é para que no final da fala, normalmente as pessoas passem a pensar sobre aquele conceito, que antes era assim, antes todo mundo pensava assim, passa a pensar assado, digamos assim, de forma mais popular. Mas também para criar movimentos. Então, tem até um TED muito famoso lá de trás, que é como criar um movimento, que o cara começa a dançar sozinho no festival, já viu esse? Sim. E todo mundo achando ele estranho, daqui a pouco 2, 3, daqui a pouco a multidão tá tipo fazendo flash junto. mob, assim. Tipo flash mob, exato. Então é mais ou menos como o TED funciona. Ele quer despertar discussões. Então, ele isso é bem que é legal. intencionado, né? No sentido... Só que ele aumenta o Dunning-Kruger, assim, né? Tipo, do que as pessoas se sentem capacitadas a discutir sobre um tema que elas não têm capacidade nenhuma. Esse é um ponto. Esse é um ponto extremamente importante, mas o que é que eu vejo? Como é que seria o mundo sem o TED? Eu fico pensando. Então, eu, pelo menos, teria bem menos acesso a informações curadas naquela época, que hoje tem muito mais, lógico, mas lá atrás. E outra, o TED ele tem várias outras iniciativas. Hoje tem, inclusive, uma nova conferência do TED, a TED IA, que é uma conferência só voltada para IA. Tem a TED Sports também. Vai ter aqui em São Paulo ano que vem um evento do TED, sair em primeira mão aí para seus ouvintes. Boa! Vai ter aqui em São Paulo o TED Health. Vai ser muito legal. Não sei ainda qual vai ser o mês, mas está sendo organizado o TED. Inclusive, agora, na COP, o TED está vindo para o Brasil. E vai ter a casa do TED na COP.
Ah, que legal. Que vai ser muito interessante. Você vai pra lá? Eu tô com o coração super partido, porque eu não vou conseguir estar em 2 lugares. Eu vou pro TED lá na Geórgia, vai ter o evento lá na mesma época da COP, mas ninguém infelizmente. consegue mais também ficar em Belém, porque não tem mais espaço. Então, e ainda tem essa questão do espaço, mas a curadoria, eu até vi ontem, a programação tá sensacional. Quem for pra COP e quiser ir pra Casa TED, pode até me mandar uma mensagem depois, que talvez ainda tenha vagas para estar lá. Vai ter workshops com grandes marcas patrocinando, vai ter muita gente boa, inclusive tem uma pessoa, vai ser o TEDx Amazônia que vai organizar, né? Vai ter um TEDx Amazônia durante esse período também, e a própria casa que vai receber pessoas e falar e discutir muita coisa legal. Então a curadoria tá sensacional, vale muito a pena para quem estiver lá. Nossa, que bacana, mas é uma questão, essa história do TEDx também trouxe outro ponto, e o meu papel da inteligência orgânica é trazer as perguntas incômodas. Perfeito. Porque essa curadoria que você está falando aí, será que ela sempre é tão criteriosa assim, Georgia? Olha... Porque o que a gente vê é TED para tudo quanto é lado, um monte de gente que é considerado eventualmente charlatão, que já passou por palco do TED. Adorei que você subiu esse tema. Adorei. Só assim eu me posiciono de forma mais ampla. Agora, como embaixadora do TEDx no Brasil, na verdade, mesmo antes disso, se eu estou numa comunidade e eu faço parte dela, eu vou querer preservar a marca. Óbvio, isso vai fazer bem para os meus também. Então, a gente, ao longo desses 10 anos que eu estou fazendo TEDx, já teve muita coisa que aconteceu. Tentativas, inclusive, de pessoas que subiram de fato ao palco, que são, na minha visão, charlatões. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, já conseguimos derrubar algumas dessas palestras. Do site, assim? Do site, porque a gente está sempre em contato com o próprio TED. Mas é o mesmo YouTube que sobe tudo, ou abre-se um TED? Abre-se o YouTube, não é? Tem o uploader. Abre-se um canal. Tem um uploader do TED, e assim, terminou a palestra, a gente manda esse vídeo para o TED Uploader, que é uma plataforma do próprio TED, e o TED que coloca, depois de eles analisarem a palestra, eles sobem para o YouTube. Do TED grandão ou do TEDx grandão? TEDx do YouTube e do TED.com hoje em dia. Vai para os dois. TED.com é uma plataforma de streaming. Isso, exato. Tá. Do próprio TED. Então, o que acontece? Tem o rigor do TED, que eles às vezes não deixam subir algumas palestras que eles têm temas polêmicos ou citou algum político, ou coisas que não são ciência. Eles são muito do fact-checking. Isso aí, de fato, acontece. O Brasil tem uma característica muito forte em relação às palestras, que eu particularmente não gosto, que é de olhar muito para a história de vida. Então, fulano que era assim, virou assado. História de superação, tá? Eu só era pobre, agora eu consegui, hoje eu sou bilionário. Exato. Morro de preguiça dessas palestras, porque isso para mim é puro ego. É porque você vai lá falar de você. Nossa, então, para mim, muito. isso não é TEDx, não é para ser. Só que, infelizmente, eu não vou dizer que é por má intenção, mas de fato deve ser. Tem muita gente que entra na comunidade, consegue uma licença, porque mente, às vezes, nas perguntas, na aplicação, recebe a licença. E já aconteceu, gente que vendeu vaga no palco, infelizmente, já aconteceu. Só que essas pessoas, assim que detectadas, elas são removidas e nunca mais elas fazem um TEDx na vida. Vendeu espaço para o cara palestrar. Exato, já aconteceu. Só que a gente é muito vigilante, então esse tipo de atuação não vai permanecer na comunidade. É claro que já passou em alguns momentos, e eu particularmente... No Brasil? No mundo. No mundo, né? Recentemente aconteceu acredito que foi em Dubai. Espalhou pelo grupo ali que eu faço parte dos embaixadores um PDF com pessoas colocando tabela de preço. Meu Deus. Imagina uma coisa dessa. E acha que não vai vazar? Claro que vaza. Em algum momento a gente vai saber disso. E é muito fácil detectar um evento que não é TEDx. Você vai para um evento e você percebe na cara quando é um evento comercial. Então você pode até conseguir mas depois desse nunca mais consegue. Porque o TED, o escritório do TED, as pessoas que trabalham lá, eu acredito que eles... Talvez é a coisa do americano. Eles têm uma coisa de confiança. Primeiro eles confiam. Mas se não der certo... Já era. Queimou. O que eu acho errado, para o Brasil, pelo menos, é até uma conversa que eu tenho com eles, que não é muito melhor prevenir? Não é muito melhor investigar bem antes? É tanto que eu falei para eles, quando vocês verem bet aí no meio, esquece. Porque assim, eles não ganham nada. Eles aprovam, tipo, não se paga para ter a licença? Não, é gratuita a licença. É gratuita. Então, assim. A licença. A gente tem 113 licenças ativas no Brasil. Caramba, agora. é muito TEDx. Aumentou muito, porque tem bastante universitário, o que é muito legal. Os universitários promovem ali os acadêmicos e tudo mais. TEDx esquina de casa.
Tem muito. Não, tem muito a ver. Aumentou bastante o número, mas esse número de 113 não é só de cidades que tem. Às vezes a mesma pessoa tem mais de uma licença. Certo. Porque pode acontecer também, Mas entendeu? tem um nome é atrelado a algum local. Atrelado sempre a algum local. Mas tem essa comunidade, mesmo os nossos voluntários, os licenciados, eles são muito ativos. Então fica todo mundo se vigiando. Será que fulano fez tudo certo? Será que teve alguma propaganda errada? Será que, sabe? Então a comunidade é muito unida e ela se autossustenta nesse aspecto. A gente mantém um grupo ativo. Mas tem gente que quer fazer a vida disso pra ganhar dinheiro? Tem o que tem, é só o que tem. Porque você não faz dinheiro com isso. Não posso. Eu tenho minha empresa de comunicação, né? Eu dou treinamento totalmente fora do TEDx. Você se beneficia dessa chancela, mas isso dentro de um negócio da sua empresa. Claro, você não ganha dinheiro com o evento. Não posso, mas o networking vai te trazer, sim, exatamente. Claro. Isso foi uma coisa engraçado, que eu nunca pensei que isso acontecesse. Na verdade, eu tinha um olhar muito inocente no início, assim, para o que podia vir. Eu fui pela paixão, aquela apaixonada querendo fazer aquilo para ajudar a cidade. Claro que o networking, né, como se fala, aumentou, explodiu, assim, tipo, eu já fui para o Japão uma vez e eu sempre combino de encontrar a pessoa que organiza o evento, porque sempre é alguém muito interessante. Até agora, eu sempre achei muita gente interessante no mundo. E aí eu mandei uma mensagem pro cara e ele fez, vamos encontrar lá no escritório. Quando eu olhei pra cima, quando eu cheguei lá, era Google. Legal. O cara era diretor do Google de Tóquio, assim, na época. Então, gente, quando que eu ia imaginar ter essa chance, assim? Passei a tarde lá conversando com ele. Então, porque de fato, 2 curadores falando sobre TED. E a gente adora se encontrar. Você entra numa rede numa comunidade ali fechada, né? Total. Tipo, de grandes mentes. Exato. Mas eu confesso que, recentemente, eu já estava ficando um pouco impaciente com o número de pessoas querendo palestrar nos nossos eventos. Claro. Porque isso é uma reclamação do grupo, assim. A gente recebe mensagens até de pessoas de outro lado do mundo. Gente querendo fazer um pix pra você. Não, o tempo inteiro. Por fora, né? Óbvio. Ontem mesmo, aliás, sexta-feira, eu recebi uma mensagem. Na verdade, foram 2 semana passada. Mesmo tipo de mensagem. Oi, eu sou o diretor da empresa X, lá do outro lado do mundo. E eu quero muito patrocinar seu evento. Aí eu faço, você sabe que é voluntário, eu não posso colocar ninguém da sua empresa nele, né? Aí a pessoa já não responde. Eu sou bem direta. Hoje eu sou já muito direta. Antes eu não era. Eu conversava. Hoje eu não tenho mais paciência, porque foram 10 anos de pessoas querendo usar a marca, entendeu? Então eu gravei um vídeo recentemente, porque a comunidade estava reclamando muito disso. Às vezes a gente até joga essa mensagem no grupo. Alguém recebeu essa? Aí todo mundo, eu. Então a gente já sabe quem são essas pessoas que estão ali querendo de todo jeito. Então essas pessoas, a gente sempre manda a pergunta, qual é a sua ideia? A pessoa some. É sempre assim, Pedro. É muito sintomático. Então eu fiz um vídeo para explicar o que é uma ideia, o que não é uma ideia e como você subir num palco de um TEDx. Então toda vez que alguém se oferece para o meu evento, eu falo, assiste esse vídeo. Esse vídeo. E depois você manda a sua ideia. Aí some 90%, assim, das pessoas somem.